Louvado seja Deus. Amém. Deus é maravilhoso, amém, igreja? Amém. Novamente estamos na presença deste Deus que é rico em misericórdia, amor, amém. Vamos ler uma palavra do livro de Abacuque 3, 2. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado. Todos encontraram? Amém. Ele diz assim: ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremi diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Novamente, ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremi diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizestes no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Amém. Senhor Deus, Amém. Pai amado, Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus. nós te damos graças, Senhor, por mais esta noite, Pai. Aleluia. Santo é o Senhor. Pedimos que o Senhor, Pai amado, tome a frente, Deus. Que o Senhor, Pai amado, esteja à frente, Deus, falando com cada um. Deus, tira, Pai amado, o nervosismo. Tira, Deus querido, tudo aquilo que possa atrapalhar, Deus, a tua obra, Deus, o teu agir. Que o Senhor possa tomar a frente, que o Senhor possa falar com cada um esta noite, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, ontem estive falando ali com os irmãos em Itapecuru e conversando com eles, acabei citando algo e até mesmo na pregação citei algo, amém? E a própria escritura que aqui lemos fala da grandeza de quem é este Deus, de como este Deus é grande, poderoso. Nada poderia pará-lo, absolutamente nada poderia pará-lo. Este Deus que é rico em misericórdia, amor, nada poderia pará-lo, porque o seu poder é imenso, é grande. Sabe, irmãos, mas é que às vezes nós acabamos parando ele. Às vezes a incredulidade acaba parando ele, que é em nós. E nada deveria limitar a Deus, ou o poder de Deus em nossas vidas. Nada. Se nós abríssemos os nossos olhos espirituais para vermos quem é este Deus que servimos, e olharmos com a propriedade de quem Ele é e do que Ele fez, nós de maneira nenhuma estaríamos em um momento sequer cabisbaixo, em um momento sequer estaríamos com a mente deturpada, com a mente abalada, com o emocional abalado,
como se vê muito nos dias de hoje. Muitas pessoas com o emocional abalado. Muitas pessoas que muitas das vezes um ou outro vai lá fazer uma pergunta, ele ou ela já fala de maneira áspera, de maneira agitada, não tendo paz, não tendo tranquilidade, não tendo mansidão, porque saiu de si, porque tem impedido muitas das vezes o agir de Deus. E se conhecêssemos, porque muitas das vezes nós atribuímos ao nosso nervosismo, a agitação do nosso coração, o rancor, às vezes, das nossas palavras, ou as palavras pesadas, nós atribuímos muitas das vezes atribuímos às preocupações, aos trabalhos do dia a dia, muito enfado do dia a dia. E nós atribuímos a isto muitas das vezes. Nós dizemos, não, eu respondi mal, eu falei mal de ciclano, beltrano, porque eu não estava no meu dia, eu não estava no meu melhor dia, e por isso eu me agitei e respondi desta forma. Ou quem sabe uma pessoa vai lá e pergunte algo a ela, ela fala mentiras, e a indagação que a pessoa diz seja uma cobrança, uma pessoa que vai cobrar você, ou a mim, ou quem quer que seja. Aí você diz, eu não tenho dinheiro hoje, porque meu patrão não me pagou, ou porque eu tive que pagar outras contas, e quando você vai olhar, você tem o dinheiro. Aí você diz, talvez com um intento, com a desculpa, e você diz, não, eu fiz isto porque eu tinha outras prioridades. Então, muitas das vezes, nós não paramos para imaginar que estamos limitando a Deus nisto também. A era que Abacuque estava vivendo não era uma era em que o povo estava cativo em uma cidade ou um país estranho. Não era um local ou um lugar distante da sua terra. Abacuque não estava ali distante do seu Deus. A nação não estava afastada, pessoalmente ou externamente de Deus. Ali, talvez eles tinham seus cultos racionais, naturais, mas tinham seus cultos, e nada estava os impedindo de ir até Deus. Mas a época que Abacuque estava vivendo era uma era de impiedade. Era uma era em que a nação estava agindo impiamente. A maldade estava imperando no coração das pessoas. As pessoas fizeram jus à palavra lá de Gênesis, que a Bíblia diz, o coração do homem é mau continuamente. Aqui o coração do povo estava mau continuamente. E na maldade do seu coração, Abacuque estava ali apreensivo com o tempo em que eles estavam vivendo. Abacuque estava muito preocupado com a era ou com o tempo que eles estavam vivendo. Porque enquanto eles estavam no cativeiro, Israel clamava. Enquanto o povo estava sendo perseguido, Israel clamava. Enquanto o povo estava sendo oprimido, Israel clamava a Deus. O povo estava se lembrando de Deus nos momentos de dificuldade, de aperto. Você vai ver que poucos momentos antes de Moisés libertar o povo do Egito, a palavra de Deus diz que o povo começou a clamar a Deus. O povo começou a clamar a Deus, e o que fez aquele povo clamar a Deus ali foi o aperto. Porque o povo se viu ali sem meios de fugir, de escapar. A opressão era grande, psicológica, a opressão era grande ali em serviços, a pressão era grande do sistema sobre eles, e eles não estavam acostumados com aquele tipo de pressão. Por que não? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: eis que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Israel sabia na pele que o fardo de Deus não era pesado.
que o jugo de Deus não era incoerente, que o jugo de Deus era coerente, era reto, porque Deus era reto, e Ele cumpre a sua palavra, Ele vive mediante a sua palavra. A prova disso de que Deus fala, a palavra de Deus nos diz que não há nada impossível para Deus. Ora, se não há nada impossível para Deus, porque há tantas necessidades em nosso meio? Porque há tantos enfermos em nosso meio? Porque há tantas enfermidades em nossos tempos? Porque, e eu digo agora, porque ainda não nos levantemos em clamor genuíno. Porque no dia em que nós nos levantarmos, essa cidade não tremerá, este estado não tremerá, este país tremerá. Porque você verá que todas as vezes em que o povo de Deus aclamou, se uniu a clamar a Deus, Deus respondeu. E porque Ele respondeu? Porque Ele é fiel à sua palavra. Porque Ele é fiel à sua palavra. E Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí você diz: não, mas esta palavra foi dita no livro ali de Mateus, de Marcos, há 2000 e tantos anos depois da morte de Cristo. Foi escrito depois, foi dito antes, mas foi escrito depois da morte de Cristo. E o que tem a ver com o povo saindo do Egito? A questão é que o povo, ele conhecia a natureza de Deus. Ele conhecia e sabia quem Deus era. Eles sabiam o poder que Deus tinha. Eles sabiam com ou que Deus eles serviam. E sabia que Ele era o único e que poderia tirá-los da escravidão. O tema que eu quero pregar é 3 passos para o avivamento. Bem, irmãos, para termos um avivamento, é necessário que primeiro ouçamos a palavra de Deus. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. Porque o próprio Abacuque, em uma outra tradução, diz: eu ouvi a sua, nessa mesmo, eu ouvi a sua voz e temi. Ou seja, ele ouviu a voz de quem? A voz de Deus, a palavra de Deus. Ele ouviu a voz, a palavra de Deus e temeu dentro de si. O que temos que fazer é temer quando ouvimos a palavra de Deus. É temermos na nossa alma, e o temor é diferente do medo. Eu provo para vocês esta noite que o temor é diferente do medo. Porque o temor, ele acompanha o respeito. O medo, ele só age por causa do medo, do impulso apenas. Prova disso é Nadab e Abiú, todos nós sabemos. Para que mais ensinados do que Nadab e Abiú? Os filhos de Arão, o primeiro sacerdote. Eles tinham uma experiência não somente literal com Deus, ali vendo Deus responder na hora. Mas eles tinham a moral, a conduta do seu pai, como ele era humanamente falando. De caráter, de personalidade. Que não era um homem que mentia, que roubava, que agia falsamente. Era um homem que não impedia Deus de agir. E em nossa geração, o que está acontecendo é que muitos estão impedindo a Deus de agir. A palavra de Deus nos diz que o pecado é a causa, o pecado é a única coisa que nos faz separação entre nós e o nosso Criador. É o pecado que nos separa de Deus. Você notará que quando Israel clamou, Deus respondeu, Deus enviou ali Moisés. Eles não aceitaram Moisés. Por quê? Não aceitaram a palavra de Deus, eles não rejeitaram apenas Moisés. A palavra de Deus nos diz em Gênesis, ou melhor, em João 1:10, eis que ele veio, isto fala de Cristo, eis que ele veio para os seus, e os seus não compreendeu.
Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o recebeu. As pessoas não ouviram, não quiseram ouvir a palavra de Deus. O primeiro ponto que nos aproxima de um reavivamento é o não ouvir a palavra de Deus, que nos coloca de fora do avivamento, que nos põe para fora do avivamento, que faz com que Deus não visite o seu povo, é não ouvir a sua palavra. O primeiro ponto, então, que temos que fazer, ouvir a sua palavra e temer, assim como ele o fez. Abacuque, eis que ouvi a tua voz e temi, Senhor. Eu ouvi falar dos teus feitos grandiosos e temi, Senhor. O que falta no coração de muitas pessoas hoje é que não há mais temor. Não há mais temor quando se ouve a palavra de Deus. Quando se ouvia a palavra de Deus, quando Moisés dizia, eis que o Senhor fala isso, o povo ficava recolhido, com medo, com temor, melhor dizendo ali, com aquele respeito. E quando Deus disse ao povo através de Moisés, olha, diga ao povo que não se aproxime da montanha, porque aquele que se aproximar morrerá. Aquele que se aproximar irá morrer. E Moisés subiu a montanha ali, subiu o monte para escrever as leis ou para trazer as ordenanças de Deus. Todos nós sabemos que Moisés, ele se irou. Ele se irou porque o povo não ouviu a voz de Deus através dele, a ponto dele pegar aquelas leis e quebrá-las. Deus o puniu por isso. Por que Deus puniu? Porque a ira no coração de Moisés estava impedindo o agir de Deus. Muitas das vezes a ira impede o agir de Deus em nossas vidas. Às vezes você pede algo a Deus e Deus não responde logo. E por que Deus não responde logo? Porque Ele quer que você clame, que nós continuemos a clamar. Por acaso Ele é infiel? De maneira nenhuma. Ele diz, clama a mim. Ele fala a Moisés, a Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e nobres que não sabe. Ou seja, o clamor também envolve esta aproximação, mas para ouvir, para ter um clamor no coração e na alma de cada um, é necessário que isso seja incendiado pelo quê? Pela palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não incendiar o nosso coração, o fogo que nós acender será um fogo estranho, como Nadab e Abiú. Como Nadab e Abiú. Tinham ali, Deus, viram, não foi contado a eles viram Deus responder. Eles viram Deus responder com fogo. Eles viram ali coisas grandiosas acontecerem em seu meio, coisas estrondosas acontecerem em seu meio. Ou seja, eles não erraram porque eles não conheciam a natureza de Deus. Eles não erraram porque eles não ouviram falar do Senhor ou não tiveram um exemplo dentro de casa. Não, eles tiveram um exemplo dentro de casa. Mas o que havia em seu coração era medo, não era temor. Porque se houvesse temor, havia um respeito. Havia um respeito. É o que acontece nos dias de hoje. E às vezes, o que nós temos que fazer? 3 passos para que o avivamento chegue. Para que o avivamento chegue. Irmãos, Deus, Ele está prestes a visitar o seu povo. Glória a Deus. Deus está prestes a visitar o seu povo. Aleluia. Amém. E se eu e você não tivermos atinados para o que Deus tem falado, como seremos incendiados? Como seremos incendiados? A segunda etapa, ou o segundo passo, dei o exemplo desses 2 jovens que não tiveram temor. O segundo passo é o temor ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Se você não teme, você não tem sabedoria. Se você não teme, você não tem sabedoria. O povo antediluviano, eles não tiveram temor.
Eles não tiveram aquele temor dentro de si. Senaqueribe, quando foi afrontar Ezequias, ele não teve o temor. Ezequias, por sua vez, quando ele ouviu que o exército de Senaqueribe tinha conquistado Judá e todas as cidades fortes, todas as cidades fortificadas, o que foi que Ezequias fez? Ele disse, foi correndo com medo, não com temor, foi correndo com medo, apressadamente, e exclamou a Senaqueribe: exige de mim o que tu queres, e eu a ti pagarei. Quando Senaqueribe ouviu isso, ele percebeu, aquele ali está com medo, aquele ali está com medo. E prefigurando Senaqueribe a Satanás, ele sabe quando você está com medo. Com medo de agir, com medo de crer, com medo de que Deus responda, com medo de clamar, por medo das revoltas que se levantarão, por meio também do enfado que você terá que fazer ao clamor. Porque clamar a Deus não é simplesmente você dobrar os seus joelhos e falar, não. Tem que ser algo com um sentimento interno. Tem que ser algo que parta da tua alma, de dentro do teu ser. E isto só Deus pode fazer em tua vida. Você não pode produzir nada, eu não posso produzir nada, eu não posso produzir um avivamento, você não pode produzir um avivamento, mas o teu clamor a Deus, com o sentimento correto, move a mão de Deus. O teu clamor move a mão de Deus. Você acha que não? É claro que sim. Israel estava perante o Mar Vermelho. O povo começou a clamar, a clamar, e Deus ouviu a voz de Moisés. A Bíblia não diz que Deus ouviu a voz do povo naquele momento. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Moisés. Porque o clamar daquele povo naquele momento era um clamor de medo, de pavor. Mas o clamor de Moisés foi um clamor partindo da alma. Senhor, teu povo está aqui. O que eu devo fazer, Senhor? E ele disse, o que tu tem nas mãos? Toque lá. Por que Deus respondeu o clamor de Moisés e não daquele povo? Porque Deus não estava com o povo? Não, porque o povo não estava mentalmente com Deus, espiritualmente com Deus. E Abacuque aqui, o que reforça o medo dele, o temor dele. E ele diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz conhecida. Ou então ele diz aqui nessa outra versão, faça, Senhor, os teus feitos como antigamente, faze hoje. Faze hoje. Por que ele pede isso? Porque o povo estava na cidade deles, estava sem a opressão externa, mas o seu coração havia maldade, havia perversidade, o povo internamente estavam afastados de Deus. O povo precisava, primeiramente, arrependimento, e sem arrependimento não tem como nos achegarmos a Deus, se não houver um arrependimento genuíno em nossa alma, em nosso ser. Para isso temos que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Não é outra coisa, é ouvir a palavra de Deus. Só que o que reforçou o medo, o temor, é que o povo, aqui nessa situação, estava desligado de Deus. O povo não estava sofrendo perseguição. Não havia uma nação ali montando um cerco de batalha contra aquela cidade. Não havia. Mas o tempo era o mais escasso possível. O tempo era de frieza interna. O tempo era um tempo como esse que estamos vivendo. Aí você diz, não, irmão, eu não estou em pecado, eu não estou afastado de Deus. Eu não estou afastado. Sabe, irmãos, você ou eu, nós nos colocamos afastados de Deus quando limitamos o poder de Deus.
Nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma limitar o poder de Deus. O terceiro e último passo para que venhamos alcançar um avivamento. Quantos aqui não querem um avivamento? Todos nós queremos. Eu penso que todos aqui querem. Sabe, ter aquele mover espiritual. Sabe, pessoas falando em línguas. Não aquelas coisas desordenadas, mas pessoas falando em língua, outros ali trazendo a tradução daquela língua, outro ali trazendo o discernimento, outro ali tendo sonhos, outro ali tendo visão. Então, nós queremos o mover de Deus no meio da igreja. Nós queremos que Deus molde o nosso caráter, molde a nossa vida, molde completamente. Comece se arrependendo, comece ouvindo a palavra de Deus com temor. Comece aqui, ali temendo ao Senhor com todo o teu coração. Temor. Temor. Sabe o que fazem as pessoas, muitas das vezes, irem pela cabeça dos outros, pelos que os outros dizem, pelo que as pessoas dizem? Não, rapaz, não tem problema nenhum você andar desta forma, não tem problema nenhum você fazer isso, brincar um pouco. Qual o problema de você jogar um futebolzinho? Qual o problema de você aqui ter esse momento aqui? Ouvi agora um anúncio de que agora há um tipo de cerveja zero. E muitos estão aderindo a isso. Diz, não tem problema nenhum, larga disso. Isso aqui não tem problema nenhum de usar isso aqui. Não tem problema. E o que faz as pessoas fazerem parte do mundo, se conectarem com o mundo, é a falta de temor. É porque não há um temor, há um medo. Há um medo de ir para o inferno. Há um medo de ser condenado. Há o medo de morrer nesta noite e a alma seguir ali ao inferno. Então eu estou seguindo a Deus porque eu tenho medo. Não é isso, não é este tipo de sentimento que Deus quer que você tenha. Nunca foi. Por que Deus pôs e permitiu o livre-arbítrio? Por quê? Porque Ele queria que uns se condenassem e outros não? Não, porque Ele queria que Ele quer que nós venhamos decidir com temor, que nós venhamos decidir segui-lo porque nós o amamos. Amém. E nós só o amamos, se você ama a Deus, é porque Ele te amou primeiro. Amém. Se há um traço de amor no teu coração por Deus, se o teu coração ainda bate ali com o sentimento de arrependimento, e você olha e diz, eu preciso mudar, desse jeito não dá certo, eu preciso buscar a Deus, eu preciso me clamar ao Senhor, se ainda há este sentimento, é Deus te chamando ao arrependimento. Significa que Ele ainda te ama, que ainda há chances para você. Ainda há chances para você, para mim. E o sentimento de Deus nunca foi, nem por mim, nem por você, nem mesmo por Lúcifer. Não foi que Lúcifer obedecesse suas ordenanças, somente porque tinha medo de Deus, porque Deus era um Deus soberano e Ele é. Não apenas por isso, mas que Ele decidisse pelo sentimento verdadeiro que havia dentro dele, que era o amor. Mas ele rejeitou. Ele rejeitou porque permitiu que a soberba entrasse no coração. E a soberba, ela apaga, ela envenena o amor que você sente por Deus. Por isso há muitas pessoas que acham que não há mais oportunidades, não há mais chances para elas. Olham para si e dizem, é o meu fim, não há mais chance para mim. Ei, Deus quer que você tenha um avivamento. E este avivamento, todo um avivamento, ele proporciona a cada cristão santidade. Cada avivamento proporciona ao cristão arrependimento. Cada avivamento proporciona um clamor de alma.
E você vai ver que todas as vezes que a igreja se uniu em clamor, Deus respondeu à altura. Você olha ali em Atos dos Apóstolos diz que toda a igreja, todo o corpo estavam unânimes no mesmo Espírito, na comunhão, no partir do pão. Ou seja, no natural, no pão, na comunhão, ali, conversas, amizade, estavam ali em comunhão, estavam ali juntos, unânimes. E quando eles começaram ali, houve um mover soberano. Deus desceu sobre aquele povo, por repartidas línguas, foram vistas entre eles, diz a palavra em Atos dos Apóstolos. E por que Deus fez isso? Porque a igreja se uniu em clamor. Porque a igreja desejou, terceiro passo, desejo de renovo. Desejo de renovo. Você não pode simplesmente clamar sem um desejo de renovo. E o que é isso? Você olhar para a sua vida, encontrar falhas, encontrar defeito, porque você tem que encontrar. Se você não encontrar, há um grande buraco debaixo dos seus pés. Você tem que encontrar, mas você tem que clamar com o desejo de um renovo. Encontrar a falha, encontrar o defeito e pedir um renovo. E pedir um renovo, e quando você pede um renovo, geralmente, quando você começa a clamar, ou começa a dar os primeiros passos a Deus novamente, quando você decide dentro da tua mente, você diz, eu vou começar, e agora eu vou seguir, eu vou continuar. O primeiro sentimento que o diabo coloca na vida daquele que está afastado, é dizer, você não consegue, você irá cair novamente. E muitos desistem de clamar, de dar os passos, permitir que o desejo de Deus entre. E o que impede muitas das vezes é o medo. Medo de cair, medo de não se sustentar, medo de apostatar, medo de falhar. Irmãos, enquanto estivermos com medo, nós nunca seremos uma ameaça ao inferno. Nós nunca seremos uma ameaça ali, de maneira nenhuma, ao inferno. Nós nunca seremos. Mas se nós agirmos ouvindo a palavra com temor, temendo ao Senhor, tendo desejo de renovo, de mudança, irmãos, então tem tudo. Temos tudo para entrarmos em um avivamento tão grande como o mundo nunca viu, nem presenciou. Deus tão próximo do povo como nunca Ele esteve antes. Você acha grande Deus conduzir um povo mediante o deserto, estar ali com aquele povo, atravessar aquele povo no mar e fazer grandes prodígios? Aquilo não é nada na frente do que Deus quer fazer em nosso meio. Aquilo parece nada mediante ao desejo que Deus tem para mim e para vós. Diz o Senhor, se tu soubesses o plano que eu tenho para vós, planos de fazê-los prosperar, planos de que se vá bem, planos que tudo aconteça coerentemente à minha palavra. Deus tem grandes planos para nós, muito maior do que o que houve na Rua Azusa, muito maior do que o avivamento da China, muito maior do que o avivamento que houve na França, muito maior do que o avivamento que teve no Pentecostes ali em Atos dos Apóstolos. Deus tem algo muito grande para nós, mas é necessário que venhamos aceitar os passos do avivamento que temos que dar. Aleluia, Senhor. Parece bom, é bom, parece bem, parece, como é que eu posso dizer, parece que vai ser tranquilo esses passos, mas não será tranquilo. O diabo se oporá a você, pois todas as vezes que você der um passo, ele impulsionará você para a queda. Você deve se lembrar, o justo
7 vezes cai, mas 7 vezes Deus o levanta. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Deus está no meio de nós. Deus está operando no meio de nós. Sabe, parece que não, talvez você veja aparentemente natural, mas Deus está se movendo. Deus está se movendo. Deus está dando sonhos a uns. Deus está dando discernimento a outros. Deus está dando. Talvez, quem sabe, você até teve um sonho e no dia seguinte não se lembrou muito bem do sonho, mas você teve. Sabe, Deus tem alertado a cada um de nós com sonhos. Sabe, Deus tem se levantado, você não pode notar. Aí você diz, não, mas é poucas pessoas. É um aqui, outro acolá. Deus operou ali, né, mas não aconteceu comigo ainda. Não significa que não vai acontecer. O avivamento na rua Azusa, antes dele explodir, ele incendiou 1, incendiou 2, 3, e aquilo foi tomando forma. Por quê? Porque se você clama a Deus, Deus responde com avivamento. Glória a Deus. E na medida que o avivamento vai aumentando, Deus irá requerer mais de nós, mais oração. E na medida que você ora mais, o avivamento aumenta. E na medida que o avivamento aumenta, você é impulsionado a orar mais. E aquilo incendeia e aumenta mais ainda. E é desta forma que o avivamento vai tomando forma em cada um de nós. Mas primeiramente ele começa individualmente. Os corações. Não pense que, como o pastor disse, quando retornar novamente aqui as orações de quinta-feira após a pintura da igreja, não pense que vai ser logo. A primeira oração, Deus já falou em línguas, Deus já usou, seja o pastor, outros irmãos ali para falar em línguas, outro para discernir. Não pense que vai ser logo, imediato. Muito embora pode acontecer, nada limita a Deus. Pode acontecer nessa primeira reunião de oração que teremos à noite e Deus já desça com um grande poder, ou possa ser que não. Possa ser que Ele espere duas orações, 3, 4, um mês de oração. Não tem um tempo certo. Deus, Ele sabe o agir dEle. Ele sabe o agir dEle. Saiba que todo avivamento, ele produz filhos gêmeos. Eu creio que a igreja aprendeu isso no ensinamento das eras. Sempre é produzido filhos gêmeos. Aquele que quer a palavra e aquele que não quer. Aquele que foi regado ouvindo a palavra de Deus com temor, e aquele que só quer o mover, só quer ali as curas, só quer os milagres. Não estou dizendo que você não deva querer os milagres e as curas. Nós devemos alcançar isso do Senhor. Nós devemos, porque Deus, Ele nos deu isso. Ele nos deu isso. Diz em Lucas 24, se não me engano, e porão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Então, é promessa para nós também. Você deve querer isso. Só que não fique apenas nisso, busque mais. Vamos buscar mais, amém? Para alcançarmos um avivamento genuíno. Abacuque temia muito, porque era um tempo de suposta paz, suposta tranquilidade, mas foi o tempo que o povo mais esteve distante de Deus. Foi o tempo que o povo mais teve frieza em seu meio, assim como nos dias de hoje. Nós vimos a frieza se instalando em muitos lugares, escândalos acontecendo em muitos lugares, coisas terríveis acontecendo. Saiba que Deus, Ele está em nosso meio, e Ele quer fazer grandes coisas por nós, amém? Então que Deus possa abençoar a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E só para reiterar, quando Jesus teve
à terra, veio a primeira vez, que é a escritura que eu falei a vocês, com respeito a eles não terem aceitado o Criador do mundo, aquele que criou as coisas. Sabe, não havia lugar para Jesus quando ele nasceu. Não havia lugar, não havia hospedagem. Não havia um lugar para pô-lo, camas macias, não havia. Ele foi exposto em uma estalagem de animais, uma estribania, em um local em que os animais brutos dão à luz. Ali, Maria teve Jesus. Por quê? Porque não havia lugar para ele na cidade. Assim como não há lugar para ele em muitos corações hoje em dia. Então nós temos que clamar a ele por este avivamento. Clamar a ele. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e nobres que não sei. Deus possa abençoar a igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para irmos para nossos lares. Senhor Deus, Pai soberano, aqui nós estamos, Pai, pedindo, Senhor Deus, um renovo, pedindo que o Senhor direite os nossos passos, Pai, pois não queremos seguir, Pai amado, da maneira em que estamos, Senhor. Que o Senhor possa nos batizar com o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa visitar a Tua igreja, Pai amado, é o que eu te peço, seja nas orações de quinta-feira, seja nas, Pai amado, orações de quarta, seja, Pai amado, nas orações do culto de domingo, de sexta-feira, seja, Pai amado, nas orações do ciclo de oração das irmãs, Pai. Ó, Pai querido, fortaleça elas, Pai, que o Senhor possa usá-las poderosamente em Tuas mãos, é o que nós te pedimos. Amém, Senhor.